Bom, meus amigos, nós estamos então reunidos aqui na sala falando de Espiritismo na Rede Amigo, na Rede Amigo Espírita. Meu nome é Nazareno Feitosa, eu sou expositor espírita, também sou facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita na Comunhão Espírita de Brasília, aqui no Distrito Federal. Também sou trabalhador da Federação Espírita do Distrito Federal, que é a federativa filiada à FEB, que coordena o trabalho federativo, que engloba cerca de 150 casas espíritas aqui no DF, e tem alguma experiência também na área de divulgação. Tivemos por algum período também como diretor aqui da FEDEF e também em Fortaleza como diretor da Federação Espírita do Estado do Ceará na área de divulgação. Participamos também da equipe de eventos do Grupo Espírita Paulo Estevão, que realiza muitas atividades espíritas também em Fortaleza, e iremos compartilhar com vocês aqui algumas dessas experiências. Também no Ceará tive a oportunidade de presidir a ADE, a Associação dos Divulgadores Espíritas do Ceará, e então temos alguma experiência para compartilhar com vocês. Então, agradeço aí o convite do José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, o carinho da Rosângela, que está coordenando a sala, todos os demais trabalhadores. Nós vamos fazer então, na noite de hoje, um bate-papo, uma exposição a princípio sobre inovações na divulgação da doutrina espírita. Então, pedir a Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos ajude no aprendizado e na condução dessa noite. Aqueles que desejarem fazer perguntas, podem encaminhar suas perguntas para a Shanri, a Rosângela, o nickname dela é Shanri. Vocês mandam em PVT, ou seja, aquela sala privada para ela, ela vai selecionando as perguntas, colocando em ordem, e ela vai me passando. Nós vamos falar em torno aqui então de mais ou menos 1 hora, depois abriremos para as dúvidas dos senhores. Aqueles que não puderem ficar conosco até o final, nós estamos também gravando essa apresentação. Nós pretendemos disponibilizá-la no YouTube, e vocês poderão acessar e verificar a sua resposta, se você não puder ficar até o final. Nós devemos ficar por volta de 1h30, talvez 2 horas, dependendo das dúvidas que surjam e do desenrolar e do interesse de vocês em ficar mais tempo. Bom, nós vamos então inicialmente recordar de todo o esforço de Allan Kardec, que teve apenas cerca de 14 anos para organizar, sistematizar todo aquele volume imenso que é a codificação da doutrina espírita, e vamos nos recordar do seu esforço de manter a Revista Espírita, que ele lançou em 1858, e com recursos próprios ele vai fazer a primeira edição, passando por muitas dificuldades, e se comunicando com centenas de centros espíritas em várias partes do planeta, e publicando muito material. Ele fazia, inclusive, uma abordagem interessante. Kardec colocava na Revista Espírita sempre metade, mais ou menos, das matérias de interesse comum, ou seja, do público leigo. Pegava fatos do cotidiano para comentar à luz da doutrina espírita, e metade do seu conteúdo era voltado para aqueles mais experientes, sobretudo naquela época em que tão pouca gente conhecia sobre a doutrina espírita. E então todo o seu esforço de levar essa mensagem, e Divaldo Pereira Franco, quando esteve aqui em Brasília no ano de 2005, ele falou uma coisa muito interessante. Ele esteve numa palestra na Federação Espírita Brasileira e disse-nos que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, ou seja, a fome, a pobreza, a desigualdade social. Não é essa a missão primordial do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, ou seja, o egoísmo, o orgulho, a nossa indiferença, a impiedade, enfim, os nossos defeitos, promovendo a regeneração da humanidade, porque a miséria social é consequência da miséria moral.
Então, no dia que nós tivermos uma sociedade mais fraterna, menos egoísta, mais esclarecida sobre o mundo espiritual, nós não vamos ter tantas desigualdades. Então, fica realmente muito patente a importância da divulgação da doutrina espírita. E o Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, no livro Estude Viva, vai nos dizer que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vocês que já são aí internautas experientes e também que participam do Paul Talk, já têm muitas experiências também nessa área. Então, nós vamos trocar algumas ideias. Nós vamos iniciar falando do aspecto geral, depois das principais atividades de divulgação que são exercidas pelas casas espíritas e vamos falar sobre as inovações, algumas ideias que coletamos, por exemplo, nos encontros regionais que a Federação Espírita Brasileira promove, na região Nordeste, na região Centro-Oeste, em que tivemos oportunidade de participar. Bom, como princípios gerais, meus amigos, nós vamos lembrar que existe um plano de trabalho. A Federação Espírita Brasileira publicou um opúsculo com um plano de trabalho para o movimento espírita. Ela também nos traz Orientação ao Centro Espírita, é um livrinho também que está à disposição, tanto para venda como para download gratuito no site da Federação Espírita Brasileira, e publicou recentemente um trabalho de equipe coordenado pelo Mericeba, que é um dos grandes divulgadores e também que coordena esses encontros regionais da Federação Brasileira, junto com Ivana Reis, que é da Federação de Goiás, e muitos outros trabalhadores, o Limiro também lá da Federação da Bahia, enfim, um grupo de trabalho que colheu sugestões do movimento espírita do Brasil e do exterior e fez esse compêndio chamado Manual de Comunicação Social Espírita. Ele também está à disposição já impresso e também para download no site da Federação Brasileira. Vamos nos recordar do livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, onde o espírito André Luiz também vai trazer recomendações a respeito da divulgação da doutrina. E nós sabemos que a Federação Espírita do Paraná tem também uma série Como Fazer. Nessa série bem resumida, uma linguagem bem objetiva, ela também fala sobre como realizar eventos. A Elza Rossi, é uma grande divulgadora da doutrina no Reino Unido, na Inglaterra e adjacências. Ela tem uma obra publicada também, eu encontrei inclusive disponível para download na internet, não sei se a cópia respeita direitos autorais ou não, mas como eu queria, o título dela é Manual de Apoio ao Planejamento e Organização de Eventos Espíritas, sejam eventos nacionais ou internacionais. Então, é uma obra volumosa, onde ela faz todo um trabalho, uma pesquisa, e tem realizado, coordenado durante algum período, e é diretora da BUS, a British Union of Spirit Societies, na Inglaterra. Então, ela também tem esse material. Nós temos, então, bastante material de trabalho, e nós também já filmamos um seminário sobre comunicação social espírita, de 2 dias de duração, realizado em 2007 na Federação Espírita Pernambucana. Ele está disponível no YouTube, são 2 vídeos de várias horas de duração, onde abordamos uma série de questões, até oficinas sobre assessoria de imprensa, como combater a evasão da casa espírita, também nós iremos abordar na noite de hoje, como fazer uma campanha de sócios eficientes, enfim, nós faremos então essa abordagem. Bom, lembrar, meus amigos, que Joana de Ângeles trouxe um slogan importante nos últimos tempos, é a campanha Espiritizar, Qualificar e Humanizar. Ela, inclusive, está bem detalhada no site espiritizar.org, que é mantido pela Federação Espírita do Mato Grosso. Temos lá o nosso companheiro Dr. Alírio de Cerqueira e muitos outros trabalhadores promovendo esse trabalho, inclusive disponibilizando vídeos, disponibilizando PowerPoints de seus seminários que são realizados do projeto Espiritizar, porque a gente já tem até bastante material espiritualista, seja promovido pelos norte-americanos, pelo cinema, enfim, mas é importante também lembrarmos do foco de levarmos a nossa contribuição mais específica, que é a contribuição espírita para equacionamento dos problemas e ajudar muitas pessoas. Existem também instituições especializadas,
como nós temos aqui no Brasil a ABRAD, a Associação Brasileira de Divulgadores da Doutrina Espírita, ao lado da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, a ABRAME, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRARTE, a Associação Brasileira dos Artistas, né, Espíritas, a AGE, a Associação dos Juristas Espíritas, a Cruzada dos Militares Espíritas, que atendem públicos específicos também. Não é que sejam fechados, seus eventos são todos abertos ao público, mas eles conseguem, por exemplo, falar dentro de tribunais, conseguir espaços dentro de universidades, no meio acadêmico. Então, é uma maneira de atingir um público diferenciado também, levando a doutrina espírita, contribuindo, por exemplo, na questão do aborto, na questão dos chamados anencéfalos, das pesquisas com células-tronco embrionárias, não é? Na questão da legislação e da jurisprudência e da doutrina, então a contribuição também dos magistrados e dos juristas. A Associação também Jurídico-Espírita, ela tem prestado assessoria jurídica para as entidades federativas, para os centros espíritas que necessitam, então atingindo e preenchendo alguns espaços nessa área, não é? Então, há algumas outras, talvez eu tenha esquecido alguma. Há também o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né? E outras entidades que têm feito um trabalho muito grande, como lá Fabiano de Cristo, com o Clube de Arte, enfim, nós temos várias áreas específicas. Bom, quando a gente vai falar de comunicação social espírita, nós temos que pensar, em primeiro lugar, que público que nós vamos atingir. Então nós podemos fazer a comunicação para o público interno, para o público fora da casa espírita e para públicos específicos, como trabalhadores da área mediúnica, trabalhadores do estudo sistematizado. Comunicação para os jovens. Então nós vamos ter que sempre modular essa comunicação para que ela esteja adequada no seu linguajar, na sua maneira de se comunicar com determinado grupo que nós vamos fazer, né? Primeiro passo. Nós lembramos também da campanha da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, começar pelo começo, ou seja, reforçar a importância dos estudos das obras de Allan Kardec, para que nós tenhamos mais segurança doutrinária também. A própria Federação Espírita Brasileira, além de oferecer o material de estudo, apostilas sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, também fornece os slides do PowerPoint, né, das aulas dos ciclos do estudo sistematizado, algumas do estudo aprofundado da doutrina espírita, não estão todas ainda, mas ela também disponibiliza os PowerPoints. Bom, por que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Às vezes as pessoas nos questionam, né, até fazendo uma certa crítica, por que ele não cresceu mais na França? E nós temos a opinião de dizer que, olha, porque aqui estava um solo mais fértil e os espíritos querendo aplicar as sementes nos solos mais férteis à disposição, eles vão justamente buscar na pátria brasileira a reencarnação de Bezerra de Menezes, de Eurípides Bassanufo, de Caibachuta, de tantos outros divulgadores, não é? De Jerônimo Mendonça, mas sobretudo de Francisco Cândido Xavier. Então, se Chico Xavier tivesse nascido na França, eu não tenho a menor dúvida, a França seria o maior país espírita do mundo. E Chico fez, não é, realmente o seu trabalho de divulgação no trabalho, ou seja, no exemplo, na sua mediunidade também extraordinária, mas sobretudo no seu exemplo, porque as palavras podem até convencer, dizia o Sol de Assis, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então, o trabalho, o exemplo, a retidão, né, a humildade do próprio Chico, o seu carisma, fizeram do Brasil realmente essa grande pátria onde o espiritismo é a religião, assim, onde está mais, nesse país onde está mais predominante. Mas nós temos também Cuba, onde vai haver o Congresso Espírita Mundial, em 2014, no comemoração 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos também Portugal, né, e em vários países também da América do Sul, uma boa divulgação. Na América do Norte também nós temos uma boa atividade, até uma filial da editora do Conselho Espírita Internacional, lá nos Estados Unidos, com uma tradução de muitas obras, da série André Luiz, das obras de outros autores também estão sendo traduzidos por profissionais, ou seja, nós não estamos, a gente percebe que a EDICEI, a editora do Conselho Espírita Internacional, ela tem buscado tradutores que falam a língua nativa, ou seja, que não é um brasileiro tão somente que aprendeu inglês e vai traduzir, mas alguém que fala muito bem o inglês, domina o idioma, né, são profissionais contratados,
a maioria deles, e prestam esse serviço de tradução dos livros espíritas para buscar ainda uma fidelidade ainda maior na tradução, né? Então esse trabalho está sendo feito para russo, no esperanto, no espanhol, no inglês, no alemão, francês também, as obras de André Luiz e tantas outras. Então esse trabalho tem sido de grande valia, porque é também por conta dos livros espíritas, e Chico nos deixou cerca de 451 livros publicados, que o Brasil também é o maior país espírita do mundo. São mais de 40 milhões de livros espíritas vendidos aqui no Brasil, e por isso também nós temos essa grande disseminação que é o livro espírita. Então, nós às vezes nos deparamos também com os companheiros que têm vergonha de se declarar espírita, né? Vejam, e até eu escutei um comentário interessante, olha, a gente não encontra um evangélico simpatizante, não é? Nem tem um católico simpatizante, não. Agora, muito espírita que se diz só simpatizante, ou que não assuma, que se declara espiritualista, ou ecumênico, não é? Tudo bem que sejamos ecumênicos, mas eu acho que nessa hora cabe a gente defender e divulgar a própria doutrina. Como Jesus nos disse, aquele que me confessar e testemunhar diante dos homens, eu também confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está no céu. Hoje, então, que está mais fácil, que o Espiritismo goza de uma boa reputação, as pessoas hoje já começam a fazer uma distinção mais clara, que o Espiritismo é diferente, não é, das outras religiões. Ele não se confunde com as religiões afro-brasileiras, em que, em pese nós temos todo o respeito por elas, mas ele tem uma identidade própria, e o trabalho social que é feito, o trabalho da caridade, a seriedade das instituições, tudo isso tem pautado, e hoje a gente até se ufana de ser espírita, né? Se vangloria de ser espírita, e não haveria mais, porque essa questão, não sou espírita, eu estou tentando ser, não. Nós somos espíritas, porque reconhece-se o espírita, nos diz Allan Kardec, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações, né, e pela sua transformação moral. Então, nós sabemos e temos muitos defeitos, não somos melhores do que ninguém, e apenas nos esforçamos na base kardeciana para nos tornar homens de bem. Bom, e quando me perguntam, mas Nazareno, você é espírita? Eu costumo dar essa solução. Olha, uma boa dica, uma boa resposta é dizer, olha, por que você não usa a regra que Jesus nos ensinou para saber quando uma coisa é boa, quando a coisa é má? Quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? A pessoa normalmente não se recorda, a gente já mostra que conhecemos também o Evangelho, porque o espírita deve conhecer também o Evangelho em profundidade. Nós dizemos, olha, pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa, não se colhem figos dos abrolhos, nem uvas dos espinheiros, né, das saças. Então, quais são os frutos da doutrina espírita? O amor, a caridade, o perdão, a benevolência, a indulgência, né, o trabalho no bem. Então, nós temos, os frutos todos são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Você não concorda, vai discutir com Jesus, porque essa foi a orientação que o mestre nos deixou. Então, percebam que dá para a gente assumir a condição de espírita, não é? E, pelo contrário, divulgarmos, sermos cartas vivas, como Paulo dizia, do Evangelho. E as pessoas quando disserem, poxa, aquele funcionário ele é diferente, ele parece uma pessoa tão correta, o que ele tem de especial? E vão ficar talvez bem felizes ou surpresos de saber que somos espíritas. Então cabe também a cada um de nós a responsabilidade do exemplo, não é? Então, meus amigos, há também uma preocupação de promover a união e a unificação do movimento espírita, não é? Não com exclusividade. A Federação Brasileira, pelo que a gente conhece, eu não participo da FEB, mas ela sempre orienta, tanto que o opúsculo chama orientação ao centro espírita, porque o espiritismo não tem uma hierarquia sacerdotal organizada, não é, portanto, ninguém que é dono do espiritismo, mas temos, claro, autoridade. A autoridade em espiritismo chama-se Allan Kardec. Esse é o ponto básico, e apenas as instituições se unem para promover os esforços em conjunto, não é? E para divulgar aquelas experiências que têm dado certo. Então, em um seminário que eu assisti aqui da Marta Antunes, a diretora da área mediúnica, ela falou, olha, a gente não se preocupa de ficar criticando as outras práticas que de repente ainda não tem uma comprovação científica, ainda não tem um respaldo doutrinário, ou que chocam em algum ponto com alguma orientação kardeciana, mas a gente se preocupa em divulgar o bem, divulgar aquilo que está dando certo, aquilo que a gente já conhece, aquilo que é mais seguro, de acordo com as experiências dos vários estados do Brasil e também dos países que temos no exterior. Então,
Só lembrar aí quem está chegando, né, dizer que todos são bem-vindos aqui à nossa sala, falando de Espiritismo, na Rede Amigo Espírita. Vocês podem encaminhar suas perguntas para a Shanri. A Shanri é a moderadora, uma das moderadoras do grupo, e ela está encarregada de coletar todas as perguntas, e nós, ao final da nossa breve exposição, nós vamos tentar dirimi-las, tá? Ela vai organizando e separando, tá bom? Vocês mandem em PVT para ela, naquele modo privado. Bom, pessoal, nós vamos então lembrar que existem as campanhas. Então, o movimento federativo ele busca sempre orientar as casas para que aproveitemos também as efemérides, ou seja, aquelas datas, aqueles anos. Por exemplo, há pouco tempo nós estávamos celebrando aí os 100 anos do nascimento de Chico Xavier. Algum tempo atrás era o bicentenário de Allan Kardec, do seu nascimento, 150 anos do Livro dos Espíritos, não é? Mas temos também campanhas permanentes no movimento federativo, que são a campanha da família, vida e paz, não é? Promovendo a paz, busquemos a paz, promovendo o bem, enfim, uma série de campanhas permanentes que em defesa da vida, né, apoiando os movimentos também em defesa da vida, que servem para nos nortear também, para que esses esforços sejam em comum. O que é que nós orientaríamos, então, para as casas e para as federativas? É que elas tenham uma assessoria de imprensa, tenham uma equipe encarregada de ajudar o presidente, os diretores, para se comunicar melhor com o público, mesmo que seja passageira. Por exemplo, vamos montar uma assessoria de imprensa só para o congresso que vamos realizar esse ano, como a FEDEF está realizando agora de 13 a 15 de abril aqui em Brasília. Então tem uma assessoria de imprensa específica, né, mais numerosa, para ajudar num evento de maior porte. Então é importante que as casas tenham, profissionais, que capacitem profissionais ou que busquem, né, os seus órgãos de unificação, seja do movimento federativo, seja dos movimentos que nós temos também, que caminham todos no mesmo esforço, no mesmo sentido, no mesmo propósito de divulgar e de promover a doutrina espírita. Então, que busquem, e vamos buscar a capacitação. E essa assessoria de imprensa, por exemplo, vai receber os repórteres, vai preparar os chamados press releases, né, os releases para a imprensa, quando ela chegar no evento, ela saber, um repórter chegar, ser encaminhado para entrevistar os coordenadores do evento, os expositores, enfim, é uma equipe que vai estar com o material pronto, de maneira profissional, para atender a imprensa, que está cada vez dando mais espaço para o movimento espírita. E lembrar que a comunicação começa na recepção da casa. E às vezes nós vemos que essa área às vezes não é bem explorada. Colocam pessoas pouco experientes, às vezes, não coloca aqui um jovem. Nada contra, os jovens devem ser convocados a trabalhar, tem muita energia, muita disposição, muita criatividade, mas nós precisamos capacitá-los. Então que eles façam um curso de recepção, de orientação, não é? Que tenhamos lá o atendimento fraterno, enfim, começar e aproveitar melhor esses nossos jovens trabalhadores. Nós sabemos também que temos a arte como meio de divulgação também, seja através das apresentações musicais, de coral, de peças de teatro, poesias, não é? Também, artigos literários que podem ser, há casas inclusive que promovem concursos de artigos para estimular a produção literária dos jovens. Agora nós temos também a produção de vídeos, há inclusive o NAVE, o Núcleo de Audiovisual Espírita, que tem aqui sede em Goiânia, e muitos trabalhadores, vocês podem depois procurar na internet, tem alguns vídeos já produzidos pelo NAVE. E a Federação do Distrito Federal fez uma coisa interessante. A nossa diretora dessa área, a Conceição, ela organizou o FACE, que é o Fórum de Arte e Cultura Espírita, que se reúne periodicamente, já há alguns anos, congregando os músicos, os teatrólogos, todos aqueles companheiros ligados à arte, eles são ali acompanhados, orientados, se reúnem, promovem eventos e realizam os fóruns, inclusive com parceria com a ABRARTE, a Associação Brasileira de Arte Espírita. E quais são as ferramentas que são utilizadas na atualidade? Bom, lembrando que antes de usar qualquer ferramenta, nós temos que ver se ela responde às perguntas: o que está acontecendo, onde, quando, para quem se destina aquele evento, quem está promovendo, quem são
os trabalhadores, e endereço, ou site, ou telefone, ou e-mail para mais informações, né? Então nós temos que responder o que, onde, quando, quem, para quem, e promover informações. E nós sabemos que no início do Espiritismo havia aquela fase do fenômeno, né? Que, é claro, desperta a atenção, mas que não é capaz de esclarecer, de convencer as pessoas. No Livro dos Médiuns, na parte do método, logo na primeira parte, Kardec vai dizer que se nós levarmos uma pessoa, né, incrédula para assistir uma sessão espírita, de 10 que chegarem sem conhecimento, 9 vão sair de lá sem acreditar. Algumas até mais incrédulas do que quando chegaram. Mas se ao contrário, se elas forem esclarecidas, se estudarem a doutrina espírita antes, o número é ao inverso, ou seja, de 10, 9 sairão lá acreditando no fenômeno. Então é importante ter essa base do estudo, e daí porque a preocupação também nas casas espíritas de promover o estudo, não somente a difusão, mas o estudo que nos dá a base, que nos dá o conhecimento, para divulgar melhor a doutrina espírita, e ela então, que já ultrapassou aquela fase inicial que Kardec chamou de fase da curiosidade, ela possa então se implantar de uma maneira mais efetiva, através do raciocínio, da filosofia e da sua aplicação, né? Da nossa transformação moral, da melhoria da regeneração da sociedade. Então, quais são as formas tradicionais? Nós temos os avisos que são dados na casa, né, ou no cerimonial, durante os eventos que podem e devem ser organizados. Eles podem ser dados no início ou até preferencialmente no final da palestra, ou em ambos, porque muita gente chega atrasado, né, e no final elas poderão também mais pessoas escutar os avisos. Temos os jornaizinhos, com a facilidade hoje de elaborarmos textos nos editores de texto, como o Word, o BR Office, e eles próprios já salvarem no formato PDF, que é um formato que você pode mandar para a gráfica, ou publicar na internet, ou mandar por e-mail também, tem essas facilidades. Nós sabemos que temos as revistas espíritas, há uma série delas, né? E a mais antiga, talvez a mais conhecida, a revista Reformador, que é acho, talvez uma das revistas mais antigas do Brasil, trazendo, artigos, publicações, um encarte, o Brasil Espírita, que fala dos eventos que estão acontecendo no Brasil e no exterior. E nas revistas nós temos agora também o Reformador online, ou seja, a revista está disponível no site da Federação Brasileira, inclusive com índice de pesquisa, bem como a Revista Espírita. A Revista Espírita, existe uma publicação hoje, também do Conselho Espírita Internacional, em espanhol, em inglês, em outras línguas, que tem chegado a outros locais com a participação desses colaboradores em outros países. Nós temos aí o nosso querido Luiz Ru Rivas, que é um dos responsáveis pela edição em espanhol e que tem colaborado bastante nessa área. Então, é projeto também, e já está disponível também a pesquisa do índice da Revista Espírita no próprio site da Federação Brasileira, a Revista Espírita de Kardec, aqueles 12 volumes produzidos incessantemente, com muita organização e com muito critério, de Allan Kardec. Nós temos também os quadros de aviso, que são aqueles murais, que às vezes a gente percebe que não são bem utilizados, porque tem tanto material que a pessoa não consegue acompanhar tudo, e às vezes material antigo, mensagens, quando li não é o local para mensagens, é para comunicados, para cartazes, e que devem estar sendo trocados com uma periodicidade, para que as pessoas percebam que hoje houve alguma modificação, Então, no mural, a gente pode usar a regra que menos é mais. Temos a biblioteca, onde há um empréstimo de livros e também videotecas hoje. A própria TVC promove um kit de videoteca, você adquire cerca de 50 DVDs, e já monta a sua própria videoteca espírita com um preço especial. Temos também a questão dos brindes que são distribuídos. Nós tivemos aqui no Congresso Espírita Brasileiro uma quantidade muito grande de brindes, canecas, porta-objetos, sacolas, mochilas, pastas, canetas, bonés, sobre o centenário de Chico Xavier. E teve uma procura muito grande das camisas, até boinas de Chico Xavier também foram produzidas, promovendo também uma divulgação, que pode acontecer também através de cartazes, de calendários, enfim, podem ser feitos os brindes também, trazendo alguma informação espírita.
nos cartazes, a gente só lembrar da questão dos direitos autorais das imagens. Há imagens que são com direitos reservados, então nós temos que buscar imagens ou produzidas dentro do centro ou que estejam nos sites de imagens gratuitas. Há sites que fornecem imagens gratuitas. Não basta ir lá no Google e procurar por imagens, não. Há imagens que têm direitos autorais e para evitarmos problemas, né, e andar realmente conforme o Evangelho, dar a César o que é de César, nós temos esse cuidado com as imagens. Temos também a distribuição de mensagens. E Sarah Nosiainen, que foi presidente também da Associação de Divulgadoras do Espiritismo do Ceará, ela, certa vez, lançou uma mensagem diferenciada. De um lado era a mensagem e do outro era explicando o que era o Espiritismo. Então, tirando as principais dúvidas, olha, o que é Espiritismo, o que não é. Nós temos aquele folheto, o folderzinho produzido pela Federação Brasileira e o Conselho Espírita Internacional, que conheça o Espiritismo, que traz as principais noções básicas da doutrina, e também o Divulgue o Espiritismo, que traz mais informações a respeito. Eles foram reformulados, vocês podem encontrar no site do Conselho Espírita Internacional. Então ela juntou e até sugeriu que, em vez das editoras publicassem somente mensagens consoladoras de esclarecimento, que é muito útil também, mas que aproveitassem, por exemplo, no verso e falassem o que é Espiritismo. Colocar ali os sites, ou e-mails, ou telefone dos órgãos, centrais de divulgação, de unificação, ou para que as pessoas busquem o endereço das casas espíritas, ou até, de repente, naquele local onde está sendo distribuída as casas, o endereço das casas daquela região. Enfim, aproveitar também a mensagem para ser um portador de informações sobre o que é a doutrina espírita também, porque ela se destina ao público leigo em geral também. Bom, nós temos na questão do livro espírita também a divulgação, a gente prestigiar as boas obras, não temos nenhum tipo de index proibitório, mas nós sabemos que há obras de conteúdo ainda questionável, que ainda não estão ainda consolidadas, não foram ainda bem avaliadas. Então vamos prestigiar nas livrarias espíritas as boas obras, vamos colocá-las em mais evidência para que aquelas outras não concorram, com aquele conhecimento que nós sabemos jamais consagrado, mas realmente mais bem orientado. Então não há uma questão de proibição, mas há uma de estímulo à literatura de boa qualidade, E isso também, nos próprios estudos em grupo, os monitores indicam obras, as próprias apostilas também trazem fontes complementares com obras que já têm mais uma tradição, mais confiabilidade em termos de doutrina espírita. Há o Clube do Livro, onde a pessoa assina e recebe livros mensalmente. A própria Federação Brasileira também tem. O Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo também tem um clube de livro muito grande, mas há muitas casas espíritas que criaram seu próprio Clube do Livro Espírita e podem fazer, inclusive, em parceria com o Clube de Arte. Nós temos também algumas instituições que mantêm escolas espíritas, inclusive promovendo o ensino intelectual também, mas como Eurípides Barçanufo manteve o Colégio Allan Kardec, algumas instituições mantêm, e Raul Teixeira pede apenas para a gente tomar um certo cuidado para que aquelas atividades sociais ou a própria escola não tome tanto tempo dos trabalhadores que nós possamos talvez estar deixando de lado a questão do centro espírita, que precisa também muito mais da nossa contribuição do que as escolas tradicionais. Então a gente pode também ter as escolas, são iniciativas louváveis, mas também ter esse cuidado para às vezes a obra social não se tornar mais importante ou prioritária do que a divulgação da doutrina espírita e a prática e o estudo como as casas espíritas realizam. Há algumas instituições que também conseguem aprovar nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, dias do Espiritismo, por exemplo, normalmente 18 de abril de 1857, onde se consegue mais um espaço, às vezes até a realização de um evento ali, levando também luz para quem tanto precisa. Todos nós precisamos do esclarecimento espírita. Então, há também a questão
dos anúncios que podem ser feitos, né, anúncios em jornais. Podemos manter uma coluna espírita, alguns articulistas mantêm colunas em jornais leigos, ou seja, jornais não espíritas, como o próprio Kardec orientava, buscar uma divulgação de grandes proporções em jornais de grande circulação, para que as pessoas tomem o contato com o espiritismo. E às vezes a gente está tão fechado no nosso mundinho, né? Fazemos só artigos para periódicos espíritas, e quando deveríamos talvez estar patrocinando uma coluna. Há inclusive instituições que fazem parcerias. No Ceará nós tivemos a oportunidade de ver algumas instituições que patrocinavam, colocavam seus anúncios abaixo, mas tinha também uma coluna com textos, com artigos falando sobre doutrina espírita para o público em geral. Outdoors também podem ser utilizados, né, nos eventos, sobretudo para falar para aquele público que não frequenta a casa espírita, e nós lembrarmos sempre útil a avaliação daquelas técnicas, daquelas ferramentas, que aquele grupo de divulgação deve se preocupar em verificar como é que está sendo a avaliação. E o que é que nós podemos falar de inovações? Bom, inovações na divulgação, nós sabemos que acho que a maior de todas, que tem tido uma preeminência maior nessa retomada do cinema nacional, são os filmes espíritas. Porque nós vemos, por exemplo, filmes espiritualistas como Ghost, Sexto Sentido e tantos outros, que chegaram a milhões de lares, talvez até a casa de 1 bilhão de lares, e que emociona as pessoas, mas que não esclarece, ou seja, as pessoas acham que ele é mais uma história de ficção e não realmente passam a conhecer a doutrina espírita. Temos, por outro lado, o livro espírita, que sim, esclarece, que realmente é capaz de nos fazer mudar as convicções, mas que não consegue chegar ao grande público. Então eu acho que fazermos filmes espíritas baseados em obras espíritas, como tivemos recentemente Nosso Lar, também agora o filme dos Espíritos, da TV Mundo Maior, né, da Rede Mundo Maior, nós sabemos de como isso pode alavancar os livros e esses filmes serem dublados, legendados para outras línguas, e a pessoa saber que, né, aquele livro citado, por exemplo, as obras de André Luiz, ela pode encontrar na sua própria cidade, talvez naquele mesmo shopping onde assistiu o filme, a obra de Allan Kardec, a obra de André Luiz, enfim, a gente poder alavancar. Então, somar a força do filme à força do livro espírita, né? Então, eu acho que é a grande coisa interessante. A Estação da Luz, que começou com aquele docudrama sobre Bezerra de Menezes, que acabou adaptando para um filme, e que produziu também As Mães de Chico Xavier, foi coprodutora do filme sobre Chico, né, com a parceria com a Globo Filmes. Ela produziu agora um filme espiritualista, o filme Área Q, que está sendo lançado no Brasil em abril, e eu achei uma coisa muito interessante. O Luiz Eduardo Girão, que é o fundador da Estação da Luz, ele conseguiu parceria com uma empresa americana, que verificou que era mais barato produzir filmes aqui no Brasil. Então eles fizeram uma parceria com várias empresas e com o governo do estado do Ceará e filmaram uma parte do filme, a maior parte dele, no interior do estado, e produziu um filme espiritualista, não é? Que com um baixo custo e em inglês, ou seja, os atores americanos contracenando com atores brasileiros falando inglês, legendado, né? Vai ser também ter a questão dublada aqui no Brasil, mas para chegar a um outro público, ou seja, e despertando o interesse dessas parcerias para produções de maior volume. Então, na questão do filme, acho uma coisa muito interessante. Nós sabemos também dos grupos de estudo que acontecem em repartições públicas. Então, aqui em Brasília, a nossa querida Maíse Braga, uma expositora muito conhecida, ela é convidada para grupos que se reúnem uma vez por semana, normalmente na hora do almoço, no intervalo do almoço, de 1h até as 2h, para fazer uma palestra, para fazer um estudo. E aqueles grupos se reúnem, por exemplo, dentro do Ministério, né, da Aeronáutica, Ministério daqui ou dali, no TST, onde nós tivemos também a oportunidade de ser convidados para falar, e ali você começa a divulgar. E eu tive até uma experiência pessoal, quando eu estava na Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, nós colocamos um cartazinho nas diversas salas, olha, quem tiver interesse, nós vamos iniciar um grupo de estudo. Era o nome do grupo de estudo, era Bezerra de Menezes. Nós tivemos ali uma boa frequência, vários alunos vieram participar, e como há espíritas no nosso ambiente de trabalho, a gente nem sabe. Então dá para reunir esse pessoal, fazer às vezes no nosso próprio condomínio,
né? Às vezes nos grandes edifícios, nos grandes condomínios, a gente pode fazer essa divulgação e ter pelo menos uma vez por semana um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também com o Livro dos Espíritos, e ali ter aquela troca, aquela interação muito interessante para todos nós, né? Uma maneira de divulgar também para o público leigo. O Cine Debate, que não é novo, mas que tem sido feito também com mais frequência, a exposição de um filme, às vezes um intervalo, e depois oradores espíritas são convidados para debater. Então ali você faz o debate, chama pessoas não espíritas para participar, e ali eles vão responder muitas dúvidas, fazendo uma interação bem interessante. Os letreiros, banners, né, nas casas espíritas, às vezes a gente vê que a casa espírita não tem nem letreiro, ou então muito antigo, muito pequenino, as pessoas passam na frente e não sabem nem que tem uma casa espírita lá. Então seria muito interessante que as casas tivessem uma divulgação dos horários das atividades, de repente o próprio site também, não é? Os nomes, não há mais aquela preocupação como antes apedrejavam os centros espíritas. Hoje não, a gente pode e deve, não é, expor com mais clareza, né, ter painéis. Então, se for o caso, a gente buscar voluntários para ajudarem a colocar um painel, um banner, um outdoor na casa espírita para divulgar melhor na fachada da casa espírita, ela ser mais conhecida para aqueles transeuntes, né? Há uma notícia também interessante, que é o Jornal Mural, que já está também no Manual de Comunicação Social Espírita, que em vez de você fazer um jornalzinho e imprimir 1.000, 2.000 exemplares, que tem um custo mais alto, você faz apenas uma única impressão, ou poucos, e no formato grande, formato A2, que é aquele o dobro do A3, alguns até maiores. Ou então são 2 folhas de A2, e ele funciona como comunicados breves, com poucas palavras, com algumas imagens, como se fossem vários cartazes reunidos, para comunicar e colocado em lugares de grande circulação dentro da casa espírita, né? Então, próximo à fila do passe, onde ali tem as escadas, os pontos comuns, na entrada dos auditórios também, e as pessoas, enquanto estão ali aguardando, elas podem se informar do que acontece. Então, ele sempre muda, inclusive a cor, é padrão para cada quinzena ou cada mês que ele é publicado, o Jornal Mural, uma coisa barata e fácil de fazer, comunicando as diversas atividades da casa. Outra ideia interessante é a biblioteca da primeira vez. Então, a Associação de Divulgadores lá do Ceará sugeriu o seguinte: quando muitas pessoas chegam na casa espírita e assistem uma palestra, às vezes até faz o atendimento fraterno, começa a frequentar, mas muitas vezes desiste ou não entende muito bem, ou às vezes o expositor fala uma frase que não lhe soa bem aos ouvidos e a pessoa abandona a casa espírita. Então, o que é que ela propõe? Fazer uma biblioteca da primeira vez, ou seja, nós, assim que a pessoa chega na casa espírita, nós entregarmos um livro, seja o Livro dos Espíritos, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja obras, né, de iniciação à doutrina espírita, de preferência que sejam baratas, e com um carimbozinho, diz, olha, pertence à biblioteca do centro tal, favor devolver após o uso. Então, mesmo que a pessoa tenha ido apenas uma única vez na casa espírita, e não volte, ela levará consigo um material para ela saber o que é espiritismo e poderá retornar, nem que seja só para devolver o livro, não é? Algumas não vão devolver, então é necessário fazer essa reposição. E nós conhecemos em Fortaleza Sara Nosiainen, que ela publicou um livro chamado Nós e o Mundo Espiritual. É um livreto de bolso de 170 páginas. E hoje, como ela já não tem mais condições de continuar distribuindo, ela passou para a distribuidora, a editora Aliança, e o preço de varejo dele é R$ 5,60. Mas se for em atacado, tem descontos grandes. Então dá para comprar esse livro a um preço bem acessível, né? E vocês podem... também é um livro de uma linguagem bem fácil, bem objetiva, para esse público de hoje, né, que tem tantos atrativos, tanta informação, tanta internet, tanta televisão, que tem pouco tempo para ler. Então, às vezes, um livrinho pequeno, como esse Nós e o Mundo Espiritual, dos que eu conheço, é um dos mais baratos, e foi o primeiro livro espírita que eu li. Logo depois, saí ansioso à procura de O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque despertou muito minha atenção. Li, acho que em 2 noites. Então, essa biblioteca da primeira vez também é um projeto interessante. Nós vamos disponibilizar esse artigozinho, esse arquivozinho doc na internet, no nosso site pessoal, é nazarenofeitosa.com.br. Eu devo disponibilizar também um link para que vocês possam ter acesso a todas essas informações que nós estamos trazendo. Estamos fazendo uma passagem rápida, dando a notícia dessas sugestões que temos acompanhado, né, no nosso país.
Uma campanha interessante também é livros espíritas nas bancas de revista. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar em Fortaleza também a Estação da Luz. Ela entrou em contato com as editoras espíritas, conseguiu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a preços muito baixos, para distribuir gratuitamente lá nos jornais ou a preço de custo. E o jornal lançou naquela sua edição, olha, você adquirindo o jornal e mais R$5 ou R$3, o valor total de R$5 ou R$7,50, isso vai variar de acordo com o custo. A pessoa levava para casa, além do jornal, o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então conseguiram uma grande divulgação, foram mais de 3.000 livros, nas duas experiências que foram realizadas lá, acompanhamos também em outros estados. E a gente poder levar Kardec para as casas das pessoas é algo que a gente não tem noção da importância que é. Vimos também a questão de doação de livros, que podem ser livros usados. Quantas pessoas têm livros aí empoeirando e tomando espaço em sua casa? Por que não levar esses livros e doar para a biblioteca da sua casa espírita ou daquelas que têm ainda menos recursos, menos títulos à disposição? E você vai lá e empresta você mesmo para a sua própria leitura. Ou ainda melhor, como propõe a Sara Nosiaine, fazer kits de livros, daquelas obras mais importantes e doar para presídios penitenciárias, para universidades, para bibliotecas públicas, nós temos as obras espíritas à disposição dessas pessoas que se interessam. Então, disseminar o livro espírita também. Uma ideia também que achei muito interessante é a construção de auditórios. A Federação Espírita do Estado de Ceará, por exemplo, está com um projeto de construir um auditório para a federação, para que ela ceda para as diversas casas espíritas realizarem seus eventos, porque o custo de aluguel desses espaços está cada vez mais alto. Então, por exemplo, na Federação da Paraíba, eles, além de construir um auditório, e o ideal seria até que esse auditório fosse separado da casa, não precisa ele ser numa área contínua, porque você pode aproveitar, como eles aproveitam, para alugar para terceiros. Claro que não para eventos onde haja tumulto, bebedeiras, enfim, mas para formações, colação de grau, seminários e palestras nessa área de administração. Eles alugam aquele auditório e ali é mais uma renda para a federação e também ela passa a dispor de um espaço climatizado, bem organizado e que possa realizar seus eventos sem grandes custos. Então, é também uma questão interessante. A capacitação continuada de expositores, a FEDEF aqui em Brasília fez, junto com a TVC, que cobriu todo o evento, e está mantendo, é um curso de capacitação continuada. Então, foi um curso de expositores, em que eles têm um tutor, cada grupo, e o tutor, inclusive, acompanha os seus, aqueles alunos que participaram, orienta, começa a incluí-los nas palestras, fazendo pelo menos o comentário do Evangelho, que é comum em muitas palestras espíritas, a pessoa iniciar com o comentário do Evangelho, a leitura e o comentário, para que eles vão se desenvolvendo. Então, é a capacitação permanente, a gente está sempre se reunindo, há inclusive o encontro de expositores espíritas promovidos pela FEDEF e com bom resultado. Teve uma procura muito grande e com o apoio de trabalhadores muito queridos aí, como o Geraldo Campetti, o Carlos Campetti, André Ribeiro e tantos outros. Inclusive o Geraldo Campetti tem aquele DVD muito bom sobre como falar em público sem desencarnar de medo, bem como o DVD do César Perry de Carvalho, como fazer palestras espíritas, que estão à disposição pela TVC. Nós também há também uma inovação chamada Biblitroca. É uma troca de livros espíritas. Então, pode ser realizada dentro da própria casa espírita ou em locais públicos. Aqui tem o GRUD, em Brasília, o Grupo de Divulgação da Doutrina Espírita para o Público Leigo, que tem esse foco específico. E no Parque da Cidade, num dia determinado, depois de uma boa divulgação, as pessoas levam livros e trocam livros entre si. Lá uma grande campanha e até distribuição também de obras espíritas para aqueles que estão ali interessados. Há outra coisa interessante que é promover durante os congressos, durante os seminários, as conferências, espaços para que as crianças possam ser atendidas, ou os jovens. Então agora no Congresso de Goiás, que acontece durante o período de Carnaval, é um dos maiores congressos espíritas do Brasil, eles oferecem não só
os eventos para o público adulto, mas também as atividades para as crianças e para os jovens, porque há muitos casais hoje que não têm babás, que não dormem mais, né? As secretárias normalmente não dormem mais em casa, então eles não têm com quem deixar as crianças à noite e ficam impedidos de frequentar a casa espírita. Então seria muito interessante que até mesmo nas palestras nós tivéssemos ali um evangelizador para cuidar das crianças, para acompanhá-las enquanto os pais, né? Ou simultaneamente aos estudos, ao ERJ, você ter atividade para a mocidade espírita ou para a infância, a evangelização da infância também, né? O encontro de pais e assim por diante. Livrarias online, hoje a gente pode adquirir livros, inclusive para entrega no exterior, pela internet, né? A Federação do Paraná também tem uma livraria grande, a TV Mundo Maior, o Conselho Espírita Internacional, a própria TVC, a Federação Brasileira. E nós temos também hoje o ensino à distância. A Federação Brasileira começou com esses cursos de EAD. Eu participei inclusive de um sobre o funcionamento da casa espírita, então, onde estão sendo discutidas ali as diversas atividades da casa. Ele já encerrou, eles estão abrindo novas turmas, estão lotando com muita facilidade, e tem também sobre gestão da casa espírita, a parte administrativa, a parte, as casas que têm funcionários, como proceder com as obrigações legais, na questão dos estatutos, enfim, toda essa área meio que é necessária também. Tem essa questão dos cursos de gestão, e a própria federação tem disponibilizado videoaulas para promover essa disseminação desse conhecimento. Nós temos também agora, recentemente, várias obras espíritas em e-books, ou seja, em livros eletrônicos, disponibilizando nos grandes sites como Amazon.com, que é o maior site de livros do mundo, e Barnes & Noble, na editora Saraiva, aqui no Brasil. Acho que a Cultura também, onde as pessoas podem adquirir o livro por um preço mais acessível. Nós não poluímos o ambiente, e ele inclusive baixa para as plataformas também, não só para o computador, mas também para as plataformas do iPad, dos smartphones, aqueles com Android, e eu já adquiri alguns, e é muito interessante, e como vem com software, a leitura é fácil, e é muito interessante também para divulgar. Paralelo aos e-books, nós temos também os audiobooks. Então hoje, com a correria, com o tempo que as pessoas passam presos no trânsito, nós sabemos como é interessante aproveitar aquele espaço para estudo. E um audiobook, como também as radionovelas, que temos algumas produzidas pela editora da LBV, da Legião da Boa Vontade. Temos lá Nosso Lar, há 2000 anos, 50 anos depois, Sexo e Destino, em radionovelas, que aí são autores, né, de rádio, locutores profissionais, com trilha sonora muito bacana, e ainda também outra opção. Mas os audiobooks é um mercado que tem crescido muito nos Estados Unidos. Então imagine você lançar o filme Nosso Lar na América e ter já pronto o e-book, o livro eletrônico para download, inclusive em inglês, e também a gente pudesse oferecer também o audiobook, que os americanos são muito práticos e já têm uma boa experiência com audiobooks, né? A Federação já lançou o Nosso Lar também em audiobook, bem como em DVD book, também contendo imagens. Nós sabemos que temos já a Revista Espírita, né, em inglês, disponível para os dispositivos móveis, como Android e tantos outros. A tradução para os outros idiomas, nós já falamos. Uma coisa interessante também, alguns sites permitem que você faça a inscrição online. Por exemplo, quem deseja participar do Congresso Espírita aqui do DF, que acontece de 13 a 15 de abril, acesse o site da FEDEF, fedf.org.br. Lá tem as informações sobre o congresso e a pessoa se inscreve online, faz o pagamento com cartão de crédito. E isso facilita muito, inclusive pessoas que vêm de outros estados para participar também, né? Então, esses sites que permitem essa interação. Outra ideia interessante que eu vi em outros estados é colocarmos encartes de eventos espíritas dentro de jornais. Então o jornal não fica com aquela preocupação toda de ser criticado pelo movimento católico, evangélico, de estar publicando material espírita, e o encarte não é tanta preocupação com o editorial, e eles muitas vezes autorizam que seja feito gratuito. Apenas a gente tem um custo da gráfica de rodar, né, tantos mil exemplares do encartezinho, de um cartaz de um evento, e vai chegar para um público muito maior. É uma ideia muito interessante que eu vi funcionar também em outros estados.
Também, meus amigos, nós temos a tradução para Libras. Então, no Congresso Brasileiro e também aqui no do DF, nós tivemos profissionais, aliás, voluntários, fazendo a tradução da língua por sinais, não é, para pessoas com deficiência auditiva, e também a tradução para o Braille, não é, a dublagem de palestras. Por que a gente não ter, além das palestras que foram traduzidas com tradução simultânea ou sequencial, por que a gente não pega essas palestras tão interessantes, tão boas, de expositores tão queridos, e também fazer a dublagem para o inglês, para que disponibilizá-las também na internet? Eu acho que é uma ideia que vale a pena a gente trabalhar nela e consultar as fontes. Eu tenho certeza que haverá autorização, ainda mais que será para disponibilizar na própria internet, né? Inclusive o YouTube permite a edição online daqueles vídeos que têm autorização para isso. A prestação de serviço para a comunidade, às vezes fazer um evento, uma semana, um fim de semana, um mês espírita, e ali ter corte de cabelo, ter manicure, ter alguns trabalhos sociais para comunidades carentes, em que a gente faz ali uma série de atividades também espíritas para divulgar também a doutrina. O ônibus livraria itinerante, lá em Fortaleza, se vocês forem no calçadão da Beira-Mar, vão encontrar um ônibus, e que é uma livraria, ele fica estacionado lá. Às vezes se desloca para outros locais também, mas inclusive faz o evangelho no calçadão, faz o evangelho todas as 18 horas lá, e as pessoas que chegam podem participar, e ali nós estamos divulgando o livro espírita, não é? Ele tem uns todos, é todo tematizado, com desenho de Chico Xavier. É também uma iniciativa que começou com a Estação da Luz, né? Nós temos também o Festival de Cinema Transcendental. Já vai acontecer o segundo, o primeiro foi aqui em Brasília, tem o apoio do Núcleo de Audiovisual Espírita também, da Estação da Luz, e vai acontecer esse ano de 26 a 28 de março aqui em Brasília, e 29, 30 de março e 1º de abril em Fortaleza. Mais informações vocês podem pesquisar na internet, Festival de Cinema Transcendental, onde são apresentados filmes espiritualistas e espíritas, e ali com a divulgação, com livraria, com todo o apoio, toda a questão também da divulgação dos livros, de apresentações de arte espírita, bem interessantes. Bom, nos sites nós temos aí a facilidade, inclusive, de promover uma orientação inicial para quem não é espírita, às vezes fazer um passeio virtual. É possível colocar um vídeo mostrando o que é que acontece dentro do centro espírita, que a maioria das pessoas imagina que no centro espírita só vai ter, chega lá e vai ter uma sessão mediúnica aberta ao público. Não é a realidade, né? Hoje nós temos todo um diferencial, hoje se faz o estudo, temos as palestras, temos as atividades sociais, e a prática mediúnica normalmente é reservada, pelo menos a prática de desobsessão. A orientação é que seja privativa, né? O atendimento à distância, inclusive atendimento fraterno, eu soube que tem inclusive no Paul Talk também, do espiritismo.net, né, lá do Grupo Espírita, do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Blogs que a gente pode fazer, não precisa pagar, são sites gratuitos de informação. Aqueles mailing também, mandarmos os boletins, por exemplo, a federação aqui do DF tem um mailing list com 12 mil assinantes. Então, 12 mil pessoas recebem semanalmente o boletim, que é encaminhado para esses grupos, até do grupos.com.br, mas a do Yahoo, da própria Google, que fazem essa disseminação. Você manda o e-mail para o grupo e ele retransmite automaticamente, sem custo, para os milhares de assinantes ali participam. Então, é uma forma também muito eficiente de divulgar através dos mailing lists, né? Há alguns programas também que enviam, mas esses programas normalmente provocam que os e-mails sejam considerados como spam. E às vezes aquele e-mail que está enviando acaba ficando numa lista negra da internet, onde ele é automaticamente classificado como spam. Então é melhor usar aqueles grupos de e-mails, né? Temos aí as ferramentas do Orkut, do Facebook, que eu tenho utilizado muito. A gente pode compartilhar os eventos. O Twitter também, com aquela limitação de 140 e poucos caracteres. E agora temos também o Google Plus, ou Google+, que veio substituir praticamente o Bis, que não emplacou, né? E ele é muito semelhante ao Facebook, também está crescendo com uma boa velocidade. Lembrar que há programas que fazem a concentração das notícias do seu interesse, como o Flipboard para os aplicativos do iPad, do iPhone, não é? E tem o Pulse, entre outros, para a plataforma Android, que você pode configurar para receber aquelas matérias, YouTube, o Facebook, concentrar tudo num único aplicativo, o Twitter também em um único local. O YouTube tem
junto com outros sites como Vimeo e tantos outros também, não é o único. Antigamente havia o Google Vídeo, que era até melhor do que o YouTube, em termos de qualidade, de conexão. E as pessoas estão divulgando as palestras espíritas, os eventos, fazendo inclusive transmissões ao vivo, como a Rede Amigo Espírita tem produzido, a TVC, a Rádio Fraternidade também, a Rede Visão, do nosso querido Alamar Regis também, tem transmitido ao vivo muitos eventos, o Portal Plenos há algum tempo também, que acabou dando origem depois à TVC, e temos esses fóruns, grupos, redes como a Rede Amigo Espírita, que são interativos, as pessoas se conhecem, trocam informações, e o Paul Talk, junto com o MSN ou o Skype, produz essa possibilidade que nós temos aqui de interagir, né? Eu estou falando aqui durante algum tempo, mas nós vamos abrir para as perguntas e respostas, né? Então, não só isso, mas também para que vocês acrescentem sugestões e assim por diante. Bom, nós temos também as web rádios e web TVs. Há inclusive uma oficina sobre web rádio do Rubens, lá da Rádio Fraternidade, inclusive mostrando como usar a rádio, que é um programa de rádio web, bem como o Audacity, que os dois são produtos gratuitos para criar uma rádio web. Também tem os podcasts, né, que são transmissões de áudio. Tem o Pode Ser, lá do grupo do Haroldo Dutra Dias, falando sobre as traduções bíblicas, muito interessante, vale a pena conhecer o Pode Ser. É POD, não tem o E, é um D mudo. E inclusive o Pod Espiritismo, em inglês, lá do nosso querido amigo Daniel, lá de Baltimore. Ele também tem inclusive um site que é mantido pela SSB, com o nome de Spiritus Videos, onde vocês podem encontrar vários vídeos espíritas em inglês. A própria TVC tem um programa chamado Panorama, que é dentro de um estúdio como se fosse em rádio, que vocês também podem aproveitar o áudio com notícias do movimento espírita do todo o Brasil e do exterior, que vocês podem encaminhar para lá. Sara Noziane também colocou e disponibilizou na internet um site queroouvir.com. Queroouvir.com, onde ela disponibiliza dezenas de áudios, inclusive de programas de rádio espírita que ela fez durante vários anos em Fortaleza, e que ela disponibiliza lá trechos, mensagens, preces, né, músicas, inclusive, para download gratuito e utilização para rádios. Então, a FEB também tem alguns conteúdos de programas de rádio espíritas que podem ser utilizados. E lembrar também da iniciativa que já está no 20º CD, desde 1992, do programa Momento Espírita, um programa de 5 minutos, que ele tem a grande vantagem que é oferecido em centenas de rádios, no Brasil e até no Paraguai. Também tem rádios, ele tem inclusive em outras línguas, já em 5 idiomas, e uma mensagem curta, de cunho moral, não é? E que vai colocando ali o espiritismo em doses homeopáticas, como prescrevia Bezerra de Menezes, porque muita luz pode ofuscar. Vale a pena conhecer, o site é momento.org.br, onde tem mensagens, tem os áudios e tem vídeos também breves que vocês podem oferecer nas rádios, nos diversos programas de rádio que muitos acrescentam na sua programação, porque são bem interessantes, né? São historinhas bem curiosas, e divulgando a doutrina espírita. E vimos aí a parceria agora recente da TVC, a TV do Conselho Espírita Internacional, tvc.com, junto com a TV Mundo Maior. Estão utilizando um único satélite, um satélite melhor, né? e com grandes possibilidades. Já tem 45 TVs por assinatura, ou seja, aquelas TVs a cabo ou via satélite que transmitem a programação da TVC, e inclusive há outros projetos em andamento, né? Elas oferecem a antena, o transmissor para aquela. Então, se na sua cidade tem uma TV a cabo, mesmo que seja pequena, você pode, olha, você não gostaria de passar na TVC, e eles mandam todo o material, todo o projeto, sem custos, e mandam o material, pagam a instalação, e apenas o TV a cabo vai oferecer mais aquele canal, não é, com conteúdo espírita para que as pessoas possam usar. E Luiz Rivas, até certa vez ele me diz, Nazareno, é tão importante a divulgação, porque às vezes na casa espírita, no grupo mediúnico, a gente está atendendo lá o ex-suicida. Estamos atendendo o espírito que teve problema de drogas. Por que não prevenir? Por que não fazer um trabalho antes? Então, evitar o suicídio, evitar o aborto, evitar o uso de drogas, o alcoolismo, né? É muito preferível prevenir do que remediar.
A TVC tem aquele clube de amigos da TVC, é um clubezinho que você se associa e paga um valor equivalente a você recebe 2 DVDs e um pôster por mês, uma mini revista, um valor bem acessível, R$ 25 por mês. Você recebe então 2 DVDs de um material de excelente qualidade produzido pela TVC, não é? E agora só títulos que eles têm lançado, títulos inéditos que têm chegado no clube. Eu sou assinante também e constato a qualidade do material. Nós sabemos também nos associar, né, aquelas campanhas, nos associar ao Conselho Espírita Internacional, ajudando a divulgação no exterior, a própria Federação Brasileira, tem também lá o Clube dos Amigos da Boa Nova, que ajuda as Casas André Luiz, também a TV Mundo Maior, e a gente sabe da importância de ajudar financeiramente essas iniciativas. Disponibilizar em TV a cabo também, já falamos. No terceiro Congresso Espírita Brasileiro foi muito curioso porque ali havia um uplink, ou seja, o congresso estava sendo transmitido ao vivo via satélite, né? A TVC e a TV Mundo Maior são também captadas por satélite gratuitamente, a pessoa apenas tem que ter o receptor digital e a anteninha, que não é caro, R$200 e poucos você resolve isso, mais a instalação. E o Congresso Espírita Brasileiro estava sendo transmitido ao vivo para diversos países e pela internet e também via satélite. E mais, como um mês antes já não havia mais inscrição para o Congresso, ele foi colocado aqui em quase 20 casas espíritas, nos seus auditórios, foram colocados lá telões, projetores multimídia, com a programação da TVC e transmitindo o Congresso ao vivo para aqueles interessados, né? Disseminando e facilitando, inclusive gratuitamente, a todas as pessoas que queriam assistir o Congresso. Nós temos também a disponibilização nas videolocadoras. Então a TVC colocou, não é, seus DVDs na Cult Video, por exemplo, aqui em Brasília. Então nós podemos também oferecer alguns DVDs, doar para essas locadoras, e quem for alugar um filme vai encontrar também ali palestras muito interessantes ou filmes espíritas, não é, para que conheçam também a doutrina. Há uma novidade que é o Video On Demand, ou seja, o vídeo por procura. As pessoas agora tem umas iniciativas, e a TVC já conseguiu com a NetMovies, que você paga R$10 por mês, inclusive o primeiro mês para teste é de graça. Eu até fiz a minha filiação, você não paga nada para testar durante um mês. Como também chegou a Netflix, eles estão em contato também com a Telefone, com o Demand, vai ter também o NetNow da Net. Sky On Demand também está para surgir. Então são plataformas que você pode assistir no computador, pode receber o DVD em casa, se preferir, paga um pouco mais caro, ou inclusive você acessar pelos smartphones, pelos iPads, iPhones e plataforma Android também. Você pode assistir o Netmovies, eu instalei no meu Android, e o Netflix também, mas o Netflix ainda não tem o conteúdo espírita, mas está em negociação. Há inclusive um aplicativo para Android, o SBP, também tem para o Symbian OS e também para o iPad, que é o SBP TV, que transmite a TVC no seu celular ou no seu smartphone. A TVC, inclusive, está promovendo a segunda mostra de vídeos da TVC, que apresenta um documentário produzido pela TVC, com expositores que vão debater aquele tema. É provável que elas apresentem, inclusive, agora no segundo Congresso Espírita do DF. Há o convite para isso. TV e rádio. Bom, nós sabemos que existem várias rádios abertas, vários programas por dia, então é fácil, muitas vezes, ir até esses locais para divulgar eventos. A imprensa, de modo geral, meus amigos, eles não divulgam, não vão fazer proselitismo, nem nós vamos nos propor a isso, né, de tentar converter as pessoas, mas divulgar eventos que vão acontecer, seminários, palestras, congressos, peças de teatro. Nós conseguimos sem nenhuma dificuldade, é muito fácil conseguir espaço. E se você puder levar até o expositor que foi convidado para ir lá ser entrevistado, bater uma foto, leva na redação e fala lá com o pessoal da página de cultura ou da parte de cidades, o caderno de cidades, para que notifiquem, e eles fazem isso sem nenhuma dificuldade, não é? Inclusive em cidades pequenas, as TVs educativas, TVs comunitárias, às vezes basta falar com o prefeito, basta falar com o secretário de cultura para conseguir um espaço. E o André Marosso, lá da TV Mundo Maior,
que foi diretor do Filme dos Espíritos, até falou: não, Nazareno, a nossa preocupação não é nem tanto, eu acho que não é nem o objetivo principal, não é ter uma TV aberta, porque isso também é muito caro, porque a gente precisa comprar as retransmissoras. Para cada cidade, hoje a TV Mundo Maior já está com uma distribuidora de sinal na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, que atende 3 cidades lá, e nós precisaríamos ter, e vamos conseguir, sem dúvida alguma, retransmissores para divulgar a TV aberta, ou seja, ter espiritismo em TV aberta em vários canais. Mas mais rápido e mais urgente que isso, nós podemos produzir conteúdo espírita de boa qualidade e oferecer para as TVs, nem que seja para as TVs a cabo. Então, temos lá na TVC o programa Mundo Além, não é? E outras iniciativas como o Momento Espírita, como nós comentamos, que nós podemos disponibilizar, seja para a rádio, seja para a TV. Então, daí a importância de produzir material de boa qualidade e parabenizar o NAVE, o Núcleo de Audiovisual Espírita, pela sua atuação. Acontece também divulgação por terceiros, né? As grandes empresas de televisão têm feito novelas, têm feito seriados, até filmes usando temática espírita, e vale a pena, né, nas revistas, nos periódicos, quando eles publicam alguma matéria sobre espiritismo ou temas ligados à doutrina espírita, que a gente escreva, comente, prestigie, compartilhe, mande e-mails ou cartas para a redação para agradecer, elogiar, para que eles continuem produzindo esse material, que tem realmente uma boa procura do público. Acontecem também enquetes, né, petições online, que a gente pode e deve participar, é uma maneira também de divulgação, e o Chico Xavier, inclusive, está concorrendo pelo SBT, numa campanha de quem foi o maior brasileiro da história. Vocês podem acessar o site do SBT, que vão encontrar até fevereiro de 2012, agora está em atividade essa enquete. Questão de eventos, né? De eventos, há a questão do lançamento de livros, fazer palestras, congressos, há a possibilidade de buscar patrocínio ou apadrinhamento, quando a pessoa não quer aparecer, não faz questão de colocar sua marca. Nós podemos chamar de apoiadores ou de padrinhos do evento. E os patrocínios a gente pode aceitar desde que não haja uma submissão àquela empresa que vai colocar conteúdos não adequados à doutrina espírita. Então, só esse cuidado, essa reserva, não é? E em toda a divulgação espírita, pessoal, se a gente puder contar, e normalmente encontramos no departamento de estudos da casa, departamento doutrinário, alguém que dê uma orientação, porque aqui e acolá a gente escorrega e vale a pena submeter o material antes de publicar, para essa equipe dar uma avaliada e nos acrescentar algumas informações interessantes e corrigir eventuais distorções, né? Inovações para os eventos espíritas. A gente viu em algumas casas uma coisa interessante, que a maior dificuldade das pessoas participarem de seminários ou de congressos não é tanto o valor, não é tanto o expositor, não é tanto o local, mas é o tempo. As pessoas hoje têm muito pouco tempo disponível, normalmente não tem mais secretário em casa, tem que visitar a família. Então, casas espíritas, por exemplo, que estão usando o seu próprio auditório para fazer eventos, e eles fazem eventos de uma manhã ou somente de uma tarde, um seminário somente de uma tarde, e às vezes até repetem. Então a pessoa, na hora de se inscrever, ela escolhe: eu quero me inscrever no evento do sábado ou no do domingo. E se tiver um público maior, então no domingo de manhã o expositor repete também, às vezes o mesmo tema. E um auditório que caberia, digamos, 400 pessoas, você consegue multiplicar por 3, pode atingir até 1.200 pessoas. Então, você pode fazer eventos mais curtos, é mais fácil da pessoa participar. Porque às vezes num congresso ela diz: olha, eu queria, mas eu só queria ir no sábado. Eu só posso ir no domingo, né? E às vezes até pedem para se inscrever separadamente, o que acaba sendo muito difícil de controlar aqueles assentos. Então, a maioria dos eventos não permite que faça isso. Mas, se a gente faz poucos eventos, aliás, muitos eventos e curtos, a gente vai conseguir um público maior, né? Nós estamos aqui, então, na sala Falando Espiritismo, na Rede Amigo Espírita, com o tema Inovações na Divulgação Espírita. Estão todos convidados a encaminhar suas perguntas ou sugestões para Shanri, que está como moderadora do grupo. Podemos falar também sobre a importância de ter um calendário único, ou seja, as federativas ou o órgão, que está realizando a unificação do movimento, que ele publique um calendário dos principais eventos, reservar aquelas datas para que evitemos choques de datas de eventos na mesma região.
Então ali, quando você disponibiliza no site da própria federativa, por exemplo, o calendário com as atividades, as casas que vão montar eventos, antes de escalar sua grade de atividades, consultam um calendário unificado, e isso promove, né, um melhor desempenho de todos os eventos. É interessante para todos naquela mesma região a gente evitar, ou então dar um certo espaçamento de pelo menos 15 dias entre cada evento, se forem na mesma área. Quando fazem semanas espíritas, eu não acho uma ideia muito interessante não, para ser sincero, porque acaba sendo só dentro da própria casa espírita, e as pessoas sendo convidadas a participar, e as pessoas não vão todas as noites assistir palestras, né? É raro isso acontecer. Então eu acho até que uma ideia mais interessante é realizar seminários, e utilizando a união das casas espíritas, uma leva a livraria, outra coloca um bazar, outra se responsabiliza pela lanchonete. Então a gente promove a união e a integração do movimento espírita, além de realizar os eventos quando a pessoa tem mais tempo, pode fazer perguntas e respostas, não é? O expositor pode também estar levando seus livros, a gente pode fazer lançamentos de livros, enfim, e também lembrar dos eventos de capacitação. Bom, pessoal, estamos agora na nossa última página aqui de tópicos, o tempo já está bem extenso, já queremos abrir para perguntas, mas antes lembrar então da orientação do próprio Livro dos Médiuns, que antes de fazê-los espíritas, fazei-os espiritualistas, né? Então divulgar também o espiritualismo de uma maneira geral é interessante para que as ideias espíritas tenham um campo mais fértil depois. As peças espíritas também têm falado para um público que normalmente tem medo até, ou tem vergonha de ir para a casa espírita, tem medo de que o seu vizinho ou conte para o padre que viu a pessoa na casa espírita. Então, a gente poder fazer eventos fora da casa espírita é muito interessante, né? Fazer as feiras de livros também, caminhadas, shows, exposição em defesa da vida, como a Estação da Luz faz, exposição dentro dos shopping centers ou em parques da cidade. Ela também tem a Semana Chico Xavier, que leva palestras, leva a feira de livros espíritas dentro de um shopping, né? Faz uma exposição com objetos cedidos pelos grupos, lá o Centro Espírita Luiz Gonzaga e outros parceiros, que disponibilizam livros autografados por Chico, livro de primeira edição, a boina, objetos pessoais. Ali faz uma exposição do trabalho, da divulgação dos livros espíritas, normalmente junto com a federativa, e depois, ao final da semana, faz uma peça de teatro que se aproveitou toda aquela divulgação daquela semana Chico Xavier que é realizada. Temos também acompanhado aqui o Fórum Espiritual Mundial, iniciativa da União Planetária, em que teve todo o apoio da Federação Brasileira, com inclusive debatedores, expositores espíritas participando também. Aqui em Brasília, já houve também um Fórum Espiritual Mundial em Fortaleza. Aos fóruns também interreligiosos, é importante a gente participar. Às vezes a gente vê um debate onde são convidados um pastor, um padre, um rabino, né, um budista, e às vezes falta um expositor espírita para dar a sua contribuição. Muito importante esse diálogo entre as religiões, porque a gente não quer fazer realmente mais uma religião, né, mais uma igreja para concorrer com as outras. A ideia é que as ideias espíritas se tornem crença comum, porque são leis da natureza. Então a reencarnação, a imortalidade da alma, a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados, eles vão sendo constatados gradativamente, e isso vai sendo incorporado às religiões. Então o Espiritismo vem contribuir com o esclarecimento, com a pesquisa da mediunidade, né, com todo o roteiro que Allan Kardec nos traz, e que as obras complementares vão trazer mais informações para que a gente possa ajudar as religiões. O Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. Essa é realmente a orientação do codificador. Fazer parcerias com, por exemplo, essas instituições, o Movimento em Defesa da Vida, o Movimento Brasil Sem Aborto, a Legião da Boa Vontade, enfim, nos unirmos nas campanhas antidrogas, campanhas pelo paz, pela família, desarmamento. Nós podemos também participar ativamente dessas atividades. E sabemos também que para a sustentabilidade das casas espíritas existem os almoços, bazares, brechós, há também tardes de pizzas, há muitas casas fazendo tarde de pizza, ou tarde de tortas, doces e salgadas. Tem gente que fica obsediado pensando lá nas tortas doces e salgadas que vamos encontrar nesses eventos. E aí levamos às vezes a família que não conhece a doutrina espírita e vê
ver que nós somos, né, normais, que os espíritas não somos malucos, ver pessoas interessantes, encontram amigos, e ali também naquele ambiente se oferem recursos para ajudar a manutenção das casas, bem como a divulgação. Lá pode ter livraria espírita, pode também ter o sebo, né, que são a venda de livros usados, livros espíritas. Há também a possibilidade da produção de CDs, de DVDs. Hoje é muito fácil a gente filmar, como nós estamos inclusive gravando aqui, e utilizar um microfone direto na câmera. Não é? Se for comprar uma câmera de filmagem, usa um microfone, filma com a bateria, porque a eletricidade do Brasil acaba provocando um zumbidozinho no cabo. Então você pode filmar os eventos, não é? Promover a gravação. Há aquelas duplicadoras, hoje elas são bem baratas. Eu adquiri uma hoje agora, há pouco tempo, com 12 DVDs. E você duplica, faz a artezinha, o custo é muito baixo, você deixa a renda para ajudar a Casa Espírita. Os jovens, inclusive, podem ajudar na elaboração da arte, de organizar tudo. E quando o expositor espírita é convidado para casa, se a casa já tiver os DVDs dele ou solicitar com antecedência, além dos livros, a gente pode fazer mais um meio de divulgar a doutrina e de oferir recursos para utilizar na Casa Espírita. Outra iniciativa interessante é produzirmos CDs de áudio no formato MP3. Hoje eu já disponibilizo também minhas palestras em MP3, quando vamos fazer exposições em outras casas. Nós colocamos não só em CD de áudio, porque as pessoas podem escutar no carro, no trânsito, mas também em MP3, porque hoje muitas pessoas têm no seu próprio carro, ou no som de casa, ou no seu notebook, ou no seu celular, maneiras de escutar os áudios de palestra em MP3. E num CDzinho, cabem 10, 12 palestras, dependendo da qualidade do áudio que você colocar, até mais, né? Então, vender, inclusive os kitzinhos, os nossos, a gente coloca em kitzinhos, um boxzinho vem com 4 DVDs, em cada DVD eu costumo colocar 3 palestras, não é? Inclusive aquelas palestras que não são de tanto interesse, tanta procura, como o que é o Espiritismo, reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, as consequências espirituais do aborto, a questão das células-tronco embrionárias. Então, a gente pode acrescentar nos DVDs, além das palestras principais dos seminários, um extra, não é? Com um filme, por exemplo, aquele filme Flores de Marcela, que narra a história da menina que tinha um problema de anencefalia e desencarnou depois de alguns anos, ou outros filmes também, como aquele 15 minutos, né? Quantos eu te amo, eu podia falar em 15 minutos. Enfim, o trailers de filmes espíritas nós podemos acrescentar também nos DVDs. Lembrar de colocar a censura livre, que é uma recomendação da legislação. Não esqueça, pessoal, antes do trabalho da divulgação, verificar sempre a questão de como está a legislação, não é? Se estamos atendendo todos os requisitos da legislação. Uma ideia que a gente gostaria, são 2 últimas agora para a gente encerrar, como realizar campanhas de sócios e trabalhadores eficientes. Nós vimos numa casa espírita em Fortaleza, a pessoa faz a exposição, uma palestra de sensibilização, normalmente nos grupos de estudo, e lá eles apresentam todos os trabalhos sociais que são feitos pela casa, apresentam a prestação de contas da Casa Espírita, não é? E ali, enquanto está todo mundo ali sensibilizado, o diretor da casa, o presidente, vem falar dos trabalhos, da ampliação, das ideias que querem ser colocadas em prática e obras que estão inacabadas, que podemos continuar. E ao final as pessoas, antes de terminar, porque depois que termina a palestra, sai todo mundo desesperado para casa, né? Não vai ninguém lá na secretaria dizer, olha, eu quero me tornar sócio contribuinte da casa. Então, antes de terminar a palestra, o grande segredo para ela ser mais eficiente é distribuído um formulário, né? Um formulário onde a pessoa vai colocar ali os seus dados, os dias que ela tem disponível, os trabalhos sociais que ela gostaria de trabalhar, de exercer na Casa Espírita, seja trabalhando como passista, como monitor de EJA, trabalhar com evangelização infantil, ser médio de transporte, transportar os palestrantes, filmar os eventos, enfim, vai ter uma relação. Eu vou disponibilizar esse formulário para vocês também, que eles tiverem interesse, e ao finalzinho também a orientação de gostaria de colaborar financeiramente com tantos reais por mês, né, para a Casa Espírita. Então, além de a gente ter um cadastro de voluntários, que claro não vão ser chamados para trabalhar de imediato, mas vão ser primeiramente capacitados, nós também fazemos ali o cadastro das pessoas que querem colaborar financeiramente com a Casa Espírita, que necessita da nossa ajuda. Então, essa campanha com a distribuição do papel e de canetas, várias canetas e várias pessoas distribuindo. Então, nos 10 últimos minutos finais
da apresentação dessa campanha de sócios e de trabalhadores voluntários, as pessoas, muita gente preenche, dá um resultado de 80% a 90%, somente porque tem esse formuláriozinho no final. Porque se esperar que a gente vá lá na secretaria, a gente esquece, o obsessor manda a gente embora, e isso tem dado um bom resultado. Fica uma ideia para análise de vocês também, mas que nós vimos ter um bom resultado nas casas espíritas, mostrando sempre, informando sempre que a contribuição é voluntária. No espiritismo não há dízimo, né? Não há obrigação da gente ajudar, é formal, mas claro que nós sabemos que ela precisa de se manter a casa, e quando a casa tem um bom grupo de sócios, ela não precisa fazer, como a gente tem visto, o que de certa forma a gente pode fazer uma ressalva. Tem casas espíritas até promovendo bingos, né, rifas, né? Então assim, promovendo jogos de azar, quando isso colide com a orientação espírita. Então, às vezes as casas estão tão desesperadas porque a conta de energia está para ser cortada que vão chegar a essas questões. Então, a gente pode evitar isso se a gente faz uma boa campanha de sócios. Não é ficar toda semana fazendo os petitórios, como o próprio livro Conduta Espírita nos orienta a não fazer, não é para que a pessoa que vá para a casa espírita não se sinta que para ser beneficiada tem que pagar. Não é verdade. Mas a cada 6 meses lançar uma campanha de sócios, com os banners, com tudo, e fazer essa palestra de sensibilização é uma maneira interessante. E o mais importante, pessoal, para nós concluirmos, é fixação da pessoa na casa espírita. Então, não ter só o atendimento fraterno, mas ter o acompanhamento fraterno. Então, nós assistimos em vários estados, começando no Amazonas, que foi onde o espiritismo mais cresceu em termos percentuais, segundo o censo do IBGE, o grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. É um grupo de reforma íntima, não é? Onde as pessoas, em pequenos 10 a 15 pessoas no máximo, elas discutem, elas falam também, elas não somente leem, não somente escutam, e elas ali têm uma reentrevista, são acompanhadas, então é um acompanhamento fraterno, e isso promovendo a fixação. A pessoa cria as raízes, cria amigos no grupo, e ali tem um apoio da reunião mediúnica de desobsessão que acontece em separado. Esse trabalho está no YouTube, que vocês têm a apresentação mais detalhada lá, com o nome de Tratamento Espiritual, combatendo a evasão da casa espírita. Porque não adianta só a gente divulgar, todas as pessoas virem para a casa espírita e serem mal atendidas, não serem bem encaminhadas. Então ela é a pessoa realmente mais acolhida. É uma atividade que é realizada em alguns estados. Aqui na Federação do DF ela tem o nome de AME, Apoio à Melhoria Espiritual, mas tem diversos nomes. Terapia do Evangelho, Apoio à Reforma Íntima, ATE, Atendimento Espiritual, ou TE, Tratamento Espiritual, e vários outros nomes em diversos estados do Brasil. E com muito resultado, né? O Evangelho, Reforma Íntima, para atender todos que chegam. Bom, pessoal, nós estamos então na conclusão da nossa exposição. Deixar aqui o nosso site, que é nazarenofeitosa.com.br. O nosso Facebook é Nazareno Feitosa. E há um Facebook, um segundo perfil, que é Nazareno Feitosa 2, né, em algarismos romanos, porque um já está lotado, já está com mais de 5.000 amigos, e eu não consigo acrescentar. O Facebook tem essa limitação, né? Então, lembrar que o nosso orientador espiritual, o Espírito Samuel Lucas, diz: Nazareno, nós podemos ver aquela frase do Cristo, falando da importância da caridade, e podemos adaptar a doutrina espírita, a sua divulgação. Eu tive fome, não é? Fome de amor, que é o alimento das almas, e tu me deste comer com um pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus. Eu tive sede de conhecimento, de esclarecimento, e tu me trouxeste a fonte de água viva, que é o Evangelho, que dá sedenta sede para todo sempre. Eu estava preso nos grilhões do ódio, da vingança, da obsessão, das drogas, e tu foste me visitar, levando a presença do Cristo. Não é? Eu estava despido, sem roupas, sem vestes, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, da fraternidade, da caridade. E eu estava peregrino, estava perdido, sem norte, sem rumo, pensando em suicidar-me, e tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, para que eu tivesse realmente sentido para a minha existência. Então nós podemos fazer com a divulgação essa grande caridade. No budismo, inclusive, há 5 tipos de compaixão,
identificadas pelas cores, e a mais extraordinária, a mais bela das compaixões, segundo o budismo, é a compaixão de levar a certeza da imortalidade da alma, da fé, do esclarecimento para a pessoa. Então que possamos nós, que temos esse tesouro em nossas mãos, poder compartilhar todas essas maravilhas que nos enobrecem, que nos ajudam a compreender, a fortalecer a nossa fé, a levar a tantos corações necessitados, não só na casa espírita, mas além de seus muros, levar a chuva, não é, para o solo árido, através dos eventos, sobretudo para o público leigo, apoiando as iniciativas e nos oferecendo para o trabalho, não somente criticando, mas sugerindo, corrigindo e nos oferecendo para o trabalho, que é uma grande oportunidade para todos nós. Nós vamos então agora passar para a Shanri, e lembrando que vocês podem encaminhar suas perguntas em PVT para ela que está moderando o nosso estudo na noite de hoje, tá? Nós vamos ver quantas perguntas que ela tem, se a Shanri puder informar quantas ela tem, para a gente ter uma noção do tempo para dedicar a cada pergunta, e estamos à disposição. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no YouTube logo em breve, talvez amanhã já esteja no ar. Vou então descendo, agradecendo a oportunidade e mandar um abraço a todos vocês. O meu e-mail é nazareno.feitosa@gmail.com, caso que alguém queira entrar em contato comigo. Bom, meus amigos, vamos então agora para a nossa segunda parte. Vamos responder perguntas que vocês podem formular em PVT, né, aquele modo privativo para Shanri. E a primeira pergunta do Braz, agradecer a participação dele, é sobre a importância da divulgação em Esperanto. Braz, foi muito importante você lembrar, nós não tínhamos mencionado aqui, mas até no Congresso Espírita do DF vai estar conosco o Afonso Soares, que é presidente, né? É realmente o encarregado na Federação Espírita Brasileira da divulgação do Esperanto, e vai ter lá um momento somente para o Esperanto, e nós sabemos de como, sobretudo no Oriente, não é? Nos países ali que não têm tanto acesso à língua inglesa, nós sabemos como o Esperanto tem uma grande penetração e é uma excelente ferramenta também de divulgação. Eu, infelizmente, não estudei o Esperanto, mas tenho me focado a estudar inglês e espanhol. Então a gente tem feito também algumas exposições na língua inglesa e em portunhol. O nosso espanhol é pior do que o inglês, mas temos lido livros, comprado pela internet, baixei um e-book sobre uma Bíblia em inglês, é bilíngue, ela é inglês e espanhol, então eu leio em inglês e tenho logo em seguida em espanhol para tirar alguma dúvida. Isso facilita a leitura. Escuto o Evangelho tradicional, que vocês podem baixar na internet em MP3. Existe a Bíblia em MP3, em inglês, né, e também em espanhol. Vale a pena a gente escutar, porque às vezes o problema é a pronúncia, não é? Então nós também temos viajado ao exterior para realizar palestras, e sempre que possível a gente fala em inglês e também em espanhol, e disponibiliza, vocês podem encontrar no nosso site também alguns vídeos, acho que umas 8 palestras em inglês e eu acho que umas 4 ou 5 em espanhol, tá? Mas Esperanto é muito interessante. E vale a pena a gente investir, porque é uma língua, não é, neutra e que tem espaço em muitos outros locais. Como o inglês hoje também tem dominado, a gente tem dado um foco principal no inglês, que é onde a gente já tem mais facilidade. A Shanri então pode continuar, né? Lembrando que a Federação tem lá sempre o estudo e vários livros também editados em Esperanto. Até aqui uma pergunta do XPTO. Como Kardec conseguiu codificar a doutrina em tão pouco tempo? A Umbanda, por exemplo, existe há séculos e até hoje não se chegou a um consenso em codificá-la. Na verdade, Kardec, nós acreditamos que era um espírito de alta envergadura. Ele próprio membro, ele não era um secretário, mas ele era um membro mesmo da equipe do Espírito Verdade. Não era médium ostensivo, até acho que para facilitar o seu trabalho, mas um homem extremamente sensato e coerente, e teve que fazer
o trabalho sozinho, né? Realmente a codificação da doutrina espírita é de Kardec, com a contribuição dos espíritos, a revisão deles, a publicação dos artigos na Revista Espírita, que servia como laboratório. Então, algumas coisas que não ficavam, né, muito boas, Kardec não publicava em livros propriamente, né? Então, muito material ele recebeu que ele não publicou. E na questão da Umbanda, nós temos não houve um Kardec propriamente na Umbanda, então talvez tenha sido essa dificuldade, né? Mas Kardec fez um trabalho maravilhoso, viajava às suas próprias expensas, começou a publicação da Revista Espírita com seus próprios recursos, para a gente ver o esforço dele fazer a divulgação da doutrina espírita. Pena que teve tão pouco tempo, não é, naquela encarnação, para divulgar. Mas nos deixou o grande legado, que foi a sistematização da doutrina, onde muitos profetas, muitos iniciadores de religiões escorregaram. Kardec teve sempre o bom senso, o cuidado, e a gente tem uma obra muito bacana, muito segura, que é a codificação espírita. Tem que fazer algumas pequenas correções naturais, que a própria ciência, como ele nos falou, quando demonstrasse que o espiritismo estivesse equivocado em algum ponto, o espiritismo abandonaria aquele ponto e seguiria a orientação da ciência, né? Então, mais alguma pergunta, Xanri? Podemos, fazendo aí a ressalva da importância da língua Esperanto, né, para a divulgação, sobretudo ali na Europa, no leste europeu, na Ásia, e ter mais essa ferramenta. Bom, se a Xanri puder mandar mais alguma pergunta, tem que ir da Lenita Almeida. Obrigado, Lenita, por sua participação. Como fazer com as casas espíritas que não aceitam essas modernidades? Estudos fora da casa espírita, por exemplo. Não é? Bom, algumas casas têm uma orientação mais tradicional, mais conservadora, às vezes muito centralizadas, e nós temos que respeitar também o trabalho desses iniciadores, desses dirigentes que, às vezes com pouco conhecimento, tudo, e que não estão ainda talvez tão informados. A Federação Espírita Brasileira tem orientado no sentido da gente utilizar essas mídias. Ela própria tem Facebook, Twitter, né? Orkut, a TVC, que é patrocinada também pelo Conselho Espírita Internacional, que tem a Federação Brasileira como apoiadora e participante. Então, é um processo gradual. Se na nossa casa espírita a gente tem ainda dificuldade, a gente pode conversar de repente com outros diretores, porque às vezes um diretor lançando a ideia, não vai ter mais espaço do que um simples frequentador. Então, que a gente se integre aos estudos da casa, que a gente acompanhe, né, se puder fazer parte da diretoria, tanto melhor, para que possamos oferecer a nossa contribuição para a divulgação, né? Então, e se aquela casa não quer, a gente pode buscar outra casa espírita que deseje fazer esse trabalho. A gente, né, sempre que possível, temos essa oportunidade também. Mas vai ser pela nossa qualificação, para a gente mostrar um trabalho de qualidade, que a gente vai conquistar cada vez mais a confiança dos nossos dirigentes e poder prestar um bom serviço. Se tiver mais pergunta, podemos caminhar. Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer perguntas em PVT para a Xanri, né? Ela está relacionando todas elas, e na falta de perguntas eu vou também acrescentar mais alguns tópicos que a gente não abordou porque o tempo já estava muito extenso. O Ney Júnior pergunta: Nazareno, a doutrina espírita, pelo que me parece, é uma das poucas doutrinas que acompanham e evoluem em decorrer dos tempos. Você acha essa evolução prejudicial? Existe uma espécie de tradição que jamais poder ser mexida? Ney, não, na verdade não. É a orientação do próprio codificador, e assim a doutrina espírita nunca ficaria ultrapassada, porque ela vai incorporar seu bojo, né, vai corrigir aquilo que estiver em desacordo com a ciência. Mas é claro que a nossa ciência materialista não tem condições de opinar sobre questões espirituais ainda. Mas naqueles pontos, por exemplo, na Gênesis tem a informação de que Marte não tinha satélites, né? O espírito que psicografou através de um único médium, e Kardec teve esse cuidado de colocar na introdução da Gênesis, que era um livro de hipóteses, de teses, que precisavam ser confirmadas pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos, que isso iria garantir realmente a certeza de uma nova revelação, além de passar pelo crivo do bom senso, da lógica, da razão, ou seja,
uma nova revelação, para ser considerada verdadeira, Kardec instituiu um controle, ou seja, ela deveria ser ministrada por vários espíritos, através de diferentes médios, em locais diferentes, médios estranhos entre si, e sem estar debaixo do mesmo condicionamento, né? Sem a mesma influência. Então ali nós teríamos a segurança daquela verdade que estava sendo multiplicada, não é? De uma forma como foi a revelação espírita. A codificação espírita veio dessa maneira. Então é mais um cuidado, mas no livro A Gênesis tem lá a informação, por exemplo, que Marte não tinha satélites, e vem depois de alguns anos a ciência demonstrar que há a existência de Phobos e Deimos, não é? Então algumas informações de astronomia que necessitam de reparos, e a maioria das editoras já colocou aquela observação fazendo a correção necessária. Então eu acho muito útil isso, demonstra a grande humildade do codificador e a sua abertura, porque ele foi um homem de ciência, um homem positivista, não é? E que se dedicou a conhecer e estudar em profundidade os fenômenos espirituais. Chanri, essa era a última que você tem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, pessoal, eu acho que a gente pode fazer só um comentário. Nós temos visto alguma discussão sobre a questão dos eventos espíritas, dos congressos, e algumas críticas que eu acredito, com a melhor das intenções, as pessoas criticando os eventos espíritas pagos. E eu gostaria apenas de aproveitar o momento, então, e dizer, pessoal, é mais uma ferramenta. Quando a gente oferece um evento pago, não quer dizer que a gente está proibindo os eventos gratuitos. Pelo contrário, devem e continuam acontecendo eventos gratuitos. A própria Federação Brasileira traz, né, várias vezes por ano aqui expositores como Divaldo, Raul, e coloca em eventos públicos, em locais públicos, sem nenhuma cobrança. Não é? E muitas casas espíritas fazem isso, ou fazem até um mix, como nós já vimos em Fortaleza, nós convidarmos Divaldo e colocar ele numa concha acústica ou num ginásio aberto ao público para uma palestra para o grande público. Mas para aqueles que querem um seminário né, de várias horas de duração, a gente poder oferecer um ambiente climatizado, com a cadeira mais confortável, e fora da casa espírita, para que aquela pessoa que tem medo, que tem reserva, não é, que não conhece a doutrina, possa também participar. Então eu acredito que esses eventos, eles atingem um público diferente, eles conseguem falar para um público maior, e como a gente precisa alugar, infelizmente não temos os recursos que as igrejas evangélicas possuem, né, as pentecostais, a própria igreja católica, como a gente não tem recurso, a gente precisa alugar. Então a gente coloca a cobrança do evento, mas também facilita o quê? Que a pessoa procure a diretoria da sua casa e diga para o seu presidente, olha, ou para a secretaria, dizer, olha, eu não tenho condição de pagar, e solicitar uma cortesia. Então, quando fizemos aqui o primeiro Congresso Espírita do DF, não é, há 2 anos aqui em Brasília, as pessoas que não podiam pagar deixavam seu nome na diretoria da casa, ela encaminhava para a federação, e a federação doou várias cortesias para que as pessoas que não têm condição de pagar também possam participar. Então é uma maneira da gente ter as duas coisas, porque nós precisamos levar realmente o espiritismo para fora da casa espírita, e fora da casa espírita os espaços normalmente são pagos, tem custos, não é? As passagens de avião, muitas vezes a hospedagem dos expositores. Então esses eventos, eles não estão proibindo, eles são apenas um plus, um algo mais que nós oferecemos para o público espírita. E quando eu viajo para o exterior, eu vejo como os espaços lá são caríssimos. Então há a necessidade realmente da contribuição de $10, $15, $20 para ele poder realizar, senão não vai acontecer. Convidar escritores famosos, não é? Aquele Mark Baker que lançou o livro o Jesus, o maior psicólogo que já existiu, ele foi convidado agora para o 5º Simpósio Espírita Internacional, lá, ele vai acontecer em Atlanta, agora em maio, salvo engano. Ele vai participar, então, médicos também, espiritualistas, né, pesquisadores dessa área, Dr. Raymond Moody Jr., poderem participar de eventos. Então, é necessário, porque muitas vezes eles cobram também para suas exposições, a gente poder também convidar, como no Congresso Mundial também, na Espanha, teve aquela escritora sobre livros de crianças que lembram de vidas passadas. Então, assim, você tem uma opção a mais, além da transmissão ao vivo, via satélite, pela internet, disponibilizando nas casas espíritas. Então a gente não faz cobrando, não é para elitizar. É pelo contrário, se a gente não faz eventos pagos, o que acontece? Não temos recursos para fazer fora, em regra geral, gratuitos, e acabamos não fazendo. Então a gente faz o elitismo ao contrário, ou seja, a gente só divulga o espiritismo para quem já está dentro da casa espírita e vai poder assistir aquele seminário dentro da casa espírita.
Então a gente acaba fazendo um elitismo ao contrário. A gente deixa de oferecer aquela informação para aquele público que muitas vezes gosta e que quer frequentar congressos. Então, de temas de autoajuda, falar sobre depressão, falar sobre mediunidade, né? Falar sobre família, a gente poder levar essa doutrina para tantos corações, tantos problemas aí que a gente tem visto, produzindo abortos, suicídios, né? Obsessões gravíssimas, doenças. A gente tem condição de ajudar muito com esses eventos também. Então, é uma coisa que infelizmente nós não podemos fazer ainda 100% gratuitos. O ideal seria que fosse até, não é? Mas como não temos condição, eu acho que se a gente proibir de fazer os eventos pagos, nós vamos estar impedindo a realização de muitos eventos que podem ajudar e beneficiar muitas pessoas. Então é um momento também de confraternização, de união das casas, de participação do público, de lá ter uma livraria boa, de ter o espaço de trocas de ideias, de centros espíritas participarem com estandes, fazendo o seu trabalho, divulgando seus jornaizinhos, não é? Tendo lá o bazar, tendo o restaurante, enfim, várias maneiras das casas participarem unidas, a gente promover a união do movimento espírita, a sua divulgação e falar para o público leigo, para o público que realmente não viria para uma casa espírita. Então, é uma religião, é a única que eu conheço, aliás, que não remunera os seus dirigentes. Aquele dinheiro que é adquirido, a gente é revertido na própria divulgação ou para ajudar as casas espíritas também que estão participando. Mas, em regra, ele é usado para a divulgação, a gente poder colocar outdoors. Daí porque a importância da gente fazer as inscrições antecipadas, né? A gente poder ajudar, porque na hora que você adquire o ingresso antecipadamente, você ajuda a que a federativa ou aquela casa espírita possa investir na divulgação maior, colocar logo os outdoors nas ruas, para que chame o público, enfim, a gente ajuda todo aquele trabalho que precisa de recursos para ser iniciado. Agora, lembrar o quê? Que a gente evite eventos que sejam caros, né? O próprio César Perry de Carvalho, diretor da Federação Brasileira, num artigo recente, sugeriu que a gente buscasse sempre a simplicidade, buscar sempre fazer com os menores custos possíveis para que eles fiquem cada vez mais acessíveis, porque a pessoa tem que levar a esposa, levar os filhos, e aí são muitas inscrições, então a gente poder baratear esses ingressos também é uma proposta muito interessante, não é? Eles poderem também ser feitos de maneira mais acessível. Mas eu acredito que eles são necessários e úteis para muita gente, como eu comecei muitas vezes participando desses eventos, assistindo expositores muito bem qualificados e que a gente tem a oportunidade de divulgar a doutrina espírita para muitos corações necessitados, né? Tivermos mais alguma pergunta, né? Nós estamos aqui à disposição, já estamos às 11 horas e... sim, a Vera Lúcia quer saber o nome do primeiro livro espírita que eu li, chama Nós e o Mundo Espiritual. Ele, inclusive, está disponível para download na internet, tá? E o Mundo Espiritual, vou colocar aqui o nome dele para vocês. Vocês podem baixar ele na internet, imprimir, se for o caso. A autora autoriza, inclusive distribui gratuitamente, né? Infelizmente, não tem condições financeiras de fazer mais, mas quando fizemos, por exemplo, a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que a Estação da Luz promove, não só em Fortaleza, mas levando o teatro para o interior do Ceará, nas praças públicas. Hoje o evento é gratuito, porque tem tantos patrocinadores, que ele é feito gratuitamente. A entrada é franca, apenas se pede 1 quilo de alimentos, que são sempre doados para instituições idôneas, instituições inclusive não espíritas, algumas espíritas, outras não. E é um evento que já está há vários anos em edição, né, levando o teatro para muitos locais. Então, houve uma edição dela que nós distribuímos gratuitamente o livrinho Nós, o Mundo Espiritual, que na época saiu por R$1,20 o custo de edição de uma edição especial para aquilo lá. Então, as pessoas iam ao teatro e ainda ganhavam gratuitamente aqueles que não eram espíritas, um livro espírita. Também aqui no evento Alegria de Viver, com Divaldo Pereira Franco, que teve 12 mil participantes na palestra e 8 mil no seminário, no ginásio Nilson Nelson, em 2005, foram distribuídos 1.000 livrinhos desses, Nós, o Mundo Espiritual, para aqueles que não eram espíritas, que estavam ali presentes, foi anunciado no cerimonial, também uma grande oportunidade de divulgar, porque era um livro barato, né? E houve patrocinadores que apoiaram a distribuição do livrinho, promovendo uma grande divulgação. Nesses eventos também, a FEDEF aqui costuma distribuir um folder que tem o endereço das casas espíritas de todos os locais, com os endereços, com os telefones e ainda com o dia da palestra.
Então, quem comparece recebe também um folderzinho com essas orientações, que às vezes a pessoa nem sabe e tem uma casa espírita vizinha a ela, e nós deveríamos, como Chico Xavier nos orientava, que morões juntos não fazem boa cerca. Então, quanto mais casa espírita nós tivéssemos, seria muito melhor. Pessoas, por exemplo, que fazem um estudo sistematizado ao terminar, por que não pegar aquele grupo e montar uma casa espírita? Por que não começar esses grupos de estudo nos nossos condomínios, em nossa casa, em nossa faculdade, em nossa repartição, e depois até transformar numa própria casa espírita, em um local, né, nem que seja provisório, e depois definitivo. Então, produzir mais centros espíritas, pequenos grupos, como o próprio Kardec orienta no Livro dos Médiuns, a gente teria uma divulgação ainda mais ampla da doutrina. Nada contra as casas grandes, que funcionam como grandes faculdades, universidades do espiritismo, não é? E formando trabalhadores, capacitando e fazendo ali, promovendo a fraternidade com pequenas salas, não é? Quando o Chico comentou que casa que muito cresce, o amor desaparece, realmente a gente tem que tomar esse cuidado, para que elas não se transformem em repartições, né? Então, é interessante que as casas grandes não fiquem só na palestra, que ela tenha pequenos grupos de estudo, que ali nós vamos ter a criação de vínculos, a aproximação das pessoas, a fraternidade, que é tão importante. É como se fossem várias pequenas casas espíritas debaixo de um mesmo teto, debaixo de uma mesma administração, alavancando esse trabalho, né? Então, nada contra as casas espíritas grandes, mas vamos também estimular a formação de novos núcleos de luz, novas casas espíritas, levando essa doutrina consoladora a tantos corações necessitados. E se tiver mais alguma participação, alguma sugestão, alguma lembrança que vocês queiram compartilhar, nós já estamos agora nos encaminhando para o nosso encerramento, né? A Sarah Nosiainen, ela é finlandesa, mas, é claro, mora em Fortaleza, no Ceará, né? Ela é radicada em Fortaleza, né? Uma grande trabalhadora. Ela tem vários sites, inclusive o site bemviver.org, ela tem aquela campanha do Valores Humanos nas escolas, né? O projeto Valores Humanos, estão colocando, ela produziu vários livros com a ajuda de voluntários também, e publicou e ofereceu, e já está implantado em várias escolas, em alguns estados do Brasil, em que durante 5 minutos a classe estuda, não é, sobre valores humanos, sem conotação propriamente espírita, mas falando sobre valores morais, e uma série de outras iniciativas que ela teve. Vale a pena conhecer o trabalho da Sarah Nosiainen. Não, nesse livro que eu citei, eu acho que não tem ainda questão de... Não, tem sim, tem pesquisa sobre reencarnação. Não vai falar em detalhes sobre esse assunto, mas no livro Nós e o Mundo Espiritual vocês encontram na editora Aliança, não é? Ela tem lá a venda a preço de varejo a R$ 5,60 e em atacado provavelmente deve conseguir bons descontos. E também, se for para distribuição, no acordo com a Sarah Nosiainen, ela prometeu fazer o preço mais acessível possível, tá? Mas existem muitas outras obras também de introdução que podem ser utilizadas. Eu falo dessa porque eu conheço, é pequenininha e é muito barata. Então, é interessante a linguagem fácil, objetiva, porque às vezes a gente dá um livro de 400 páginas, como é o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho, ainda numa linguagem um tanto difícil, né? Ou com muita informação, com aquela introdução bem criteriosa de Kardec, mas quando ele escreveu, as pessoas tinham tempo de ler, não tinham tanto material. Hoje a gente precisa também de algum material inicial mais palatável, mais simples, mais rápido de leitura, que estimule sim aí a leitura das obras básicas de Kardec, que são fundamentais para na nossa compreensão da doutrina espírita. Então vamos para o nosso encerramento, Chanri. Se tiver mais alguma pergunta ou alguma participação do público, nós estamos abertos aí para nossos momentos finais. Agradecer a todos vocês aí a presença, ter ficado até mais tarde aqui nos acompanhando. Nós vamos disponibilizar o vídeo, e acho que amanhã ou depois da manhã, já no youtube.com. Tem um canal, lá vocês podem se inscrever no canal Nazareno Feitosa, onde temos disponibilizado nossas palestras. Nós temos mais de 200 vídeos no YouTube, com essas palestras de nossa autoria e algumas de outros expositores que também cederam, como Alberto Almeida, o Richard Simonetti. Eles têm lá algumas palestras no site palestrasespiritas.blogspot.com.
vocês encontram também material. Além da Rede Amigo Espírita, Rádio Fraternidade, tvc.com, há os vídeos também offline da TVC, que vocês encontram no Vimeo, no YouTube, palestras, como vimos agora, a oficina da rádio web com o pessoal da Rádio Fraternidade. Há uma palestra do Luiz Ru recente, também está no YouTube, falando sobre a divulgação das web TVs, do trabalho da TVC, e também uma outra palestra sobre mídias sociais, um trabalho realizado lá em Goiânia, do Núcleo de Audiovisual Espírita, nesse encontro de comunicação social que teve lá com a nossa querida Ivana Reisky, que também é trabalhadora da Federação Espírita Brasileira, nesses encontros das comissões regionais Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, que acontecem em todo o Brasil, né? Então, meus amigos, o site onde vocês encontram o livro Nós, Mundo Espiritual, vocês encontram no site bemviver.org, e também vai ter também em outros sites da Sara Nosiaine, mas basta procurar, eu acho que pelo nome vocês encontram, né? Meus amigos, eu vou agradecer então a oportunidade, deixar aqui o nosso grande abraço, carinho, dizer que vocês sejam multiplicadores dessa doutrina tão maravilhosa. O mínimo, acho, que nós podemos fazer para Jesus, para Kardec, é testemunhar com o nosso exemplo, com nossa dedicação. Mesmo com as nossas muitas imperfeições, nós podemos ajudar muitas pessoas. Então, mesmo que façamos o trabalho ainda sozinhos, busquemos ajuda, busquemos a cooperação, como recomenda Emmanuel, do trabalho em cooperação. Busquemos as nossas casas espíritas, o movimento federativo ou outro movimento que você conheça e que você integre, para que promovamos o bem, promovamos a divulgação dessa doutrina que liberta, que consola, que esclarece e que ilumina. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha em sua paz.